E aí? Hoje a gente vai explorar uma linguagem que está em absolutamente tudo ao nosso redor, mas que muitas vezes passa despercebida: a geometria. Das formas mais simples que a gente desenha no papel até os objetos complexos do nosso dia a dia, vamos juntos descobrir quais são os blocos de construção do nosso mundo. Para a gente começar, pensa um pouco nisso aqui. A geometria é, no fundo, a ferramenta que a gente usa o tempo todo para se localizar e para descrever o espaço. Olha só o exemplo da Eva nesse mapa. A simples capacidade de dizer onde ela está e para onde ela está indo, bom, é aí que tudo começa. Pois é, essa necessidade de se orientar no espaço nos leva direto para uma ideia fundamental. Para entender o espaço, primeiro a gente precisa entender a linguagem básica das formas. Beleza? Então vamos mergulhar nisso. A nossa jornada começa em um mundo plano, bidimensional. E o cidadão mais importante desse mundo é ele, o polígono. Então, o que é um polígono, afinal? A definição é bem direta, na verdade. Pensa numa figura desenhada no papel. Ela precisa ser fechada, sem nenhuma abertura e formada apenas por linhas retas que não se cruzam. Eles são tipo os tijolinhos básicos de tudo que existe no mundo 2D. E o legal de ver essa imagem é que a definição fica muito mais clara. A gente consegue ver na prática os elementos de um polígono. Os lados, que são as linhas retas, os vértices, que são as pontinhas onde os lados se encontram, e as diagonais, aquelas linhas que cortam a figura por dentro, ligando um vértice ao outro. E claro, os polígonos são batizados de acordo com o número de lados que eles têm. É bem intuitivo, né? 3 lados é um triângulo, 4 lados, um quadrilátero, 5, um pentágono, e assim por diante. Certo? Agora que a gente já conhece as formas, vem a pergunta como a gente mede essas coisas. E é aqui que entram duas ideias importantíssimas: perímetro e área. E é muito importante não confundir os dois. Pensa assim, o perímetro é o contorno. Imagina que você vai colocar uma cerca em um quintal. O comprimento total da cerca, isso é o perímetro. Agora, a área é o espaço de dentro, a superfície. Tipo a quantidade de azulejos que você precisa para cobrir o chão inteiro. Um é medido em metros, o outro em metros quadrados. E como a gente pode ver aqui, cada forma tem suas próprias fórmulas, seu próprio jeitinho de calcular o perímetro e a área, do quadrado mais simples até o círculo. Muito bem, já dominamos o básico do mundo plano. Agora chegou a hora de dar um passo além. Vamos dar um salto do universo 2D direto para o espaço tridimensional, que é onde a gente vive. E a nossa transição começa com essas imagens, as chamadas planificações. É como se a gente pegasse um objeto 3D, tipo uma caixa, e a desmontasse até ela ficar toda aberta, toda plana. A pergunta que fica é, o que acontece se a gente pegar essas formas e dobrar tudo de novo? Elas se transformam nos sólidos 3D que a gente conhece. É quase um momento eureka, né? Fica muito nítido como aqueles polígonos 2D que a gente acabou de estudar se juntam para formar os objetos tridimensionais. E esses sólidos que a gente acabou de montar têm um nome oficial. São os poliedros. E o que eles são? São figuras sólidas construídas inteiramente com aqueles polígonos que a gente viu antes. Cada polígono que forma o sólido é chamado de uma face. E assim como a gente fez com os polígonos, a gente pode desmontar um poliedro em suas partes principais. A gente tem as faces, que são os polígonos, as arestas, que são as linhas onde as faces se encontram, e os vértices, que são os cantinhos, as pontas do sólido. Agora a gente chega na parte que é realmente fascinante. Acontece que existe uma regra matemática, uma fórmula super elegante, que conecta todos esses sólidos. Fica perguntando no ar. Será que existe algum tipo de código secreto? Uma lei universal que todos os poliedros convexos, sem exceção, são obrigados a seguir? A resposta é sim, existe. É a famosa relação de Euler, uma fórmula simples, mas incrivelmente poderosa. Para qualquer poliedro convexo, ou seja, um sólido sem buracos ou partes que entram para dentro, a conta sempre fecha. O número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces, o resultado é sempre, invariavelmente, 2. E não precisa só acreditar, a gente pode testar. Olha só o tetraedro. 4 vértices menos 6 arestas mais 4 faces. O resultado? 2. Agora o cubo. 8 menos 12 mais 6. Dá 2 de novo. O octaedro, 6 menos 12 mais 8. Adivinha? 2 também. Funciona perfeitamente, é impressionante. E essa regra nos leva a um grupo muito especial de formas, os 5 sólidos platônicos. Eles são únicos porque tudo neles é perfeito e idêntico. Todas as faces, todas as arestas e todos os ângulos são exatamente iguais.
Eles são basicamente os sólidos mais simétricos que podem existir. Para a gente encerrar, fica uma reflexão. Os gregos antigos olhavam para essas 5 formas perfeitas e as associavam aos elementos do universo. Isso faz a gente pensar: que outros segredos matemáticos tão elegantes e belos quanto a relação de Euler estão por aí, escondidos na estrutura do nosso mundo, só esperando para serem descobertos?